Então, bem-vindos a todos. Estamos aqui na primeira edição do projeto À Conversa Com e hoje temos aqui do nosso lado o David Lopes. Eu sou o Pedro Coutinho, da Associação de Juvemédia e obrigado, David, por estares aqui. Obrigado também pelo convite. De nada, ora essa. David, que é CEO e diretor na Fundação Francisco Manuel dos Santos, que está neste momento agora de saída até para o Japão, e até já devias lá estar. De qualquer modo, o cargo assim que eu diria que é mais importante neste momento até era presidente da mesa da Assembleia da Juvemédia e um dos membros fundadores da nossa associação. Queres falar um bocadinho da tua experiência na Juvemédia? Quero. A Juvemédia que acabou de fazer 32 anos. Exatamente, eu estou pelo menos há 32 anos com a Juvemédia. E se estou hoje aqui contigo, como tu dizias, a caminho do Japão, acredita em todos que me estão a ver e a ouvir, que também tem muito a ver com a Juvemédia, porque a Juvemédia deu-me mundo. Quando com 16, 17, 18 anos comecei com um grupo de amigos que foram também cofundadores da Juvemédia, a tentarmos olhar, a descobrir o que é que o mundo tinha para nós, uma curiosidade e uma vontade de conhecer pessoas, locais, culturas, se calhar está por trás da forma como, à medida que a vida foi correndo, eu fui fazendo coisas diferentes, e agora com esta idade, com a idade para ter juízo, ainda vou trabalhar para o Japão. E eu acho que a Juvemédia tem muita responsabilidade, porque foi ela, obviamente que os meus pais, a educação que me deram, a minha família, a escola e a universidade foram, obviamente, contributos fundamentais, mas a Juvemédia foi talvez a experiência mais rica, mais diferente, mais desafiadora que eu tive em toda a minha vida e que me permitiu não ter medo e arriscar a dar alguns passos profissionais que fui fazendo, que fui dando. Não é? Eu gostaria nessa conversa falar então um bocadinho da tua visão numa carreira profissional e até no sentido de o que é que nós conseguimos aprender e o que é que nós podemos adquirir fora das escolas e fora das universidades e o que é que tu sentes, qual é que é a importância que tu sentes que isso tem depois na carreira profissional de uma pessoa? Absolutamente. Acho que a tua pergunta, só por ela estávamos aqui horas a falar e haveria com certeza, e todas as pessoas que já pensaram um bocadinho sobre o assunto e se não o fizeram, eu aconselho a fazê-lo, é de facto esta experiência, as experiências extracurriculares, o associativismo, o ajudarmos os outros. No final do dia, o que nós realmente precisamos é de ter interesse pelas coisas, sejam elas quais forem. Se eu tiver interesse em colecionar saleiros, que seja um grande especialista nisso e que consiga contar histórias e apaixonar os que me ouvem e que os que me ouvem aprendam alguma coisa sobre isso. Se eu tiver interesse sobre física quântica, que seja isso, mas que desenvolva interesses, independentemente da minha, eventualmente, do meu currículo profissional ou da minha área profissional ou do que eu estou a estudar, a possibilidade de ter interesses, mantê-los vivos, não significa dispersão de forma nenhuma. Obviamente que há aqui uma dimensão de organização pessoal, de gestão de prioridades, mas ter interesse pelas coisas. Quando alguém tem interesse pelas coisas. Aliás, um professor meu foi quem me ajudou a pensar assim, um professor americano chamado Jane Deepak, que dizia, por exemplo, se tu quiseres ser professor, se quiseres ser um bom professor, ou se quiseres ser um bom formador, ou se quiseres ser um bom líder, tu só tens que criar interesse nas pessoas que estão a ouvir-te. Criar interesse. A partir daí, mesmo que as pessoas não tenham os conhecimentos técnicos, que não saibam exatamente a fundo aquele assunto, vão se interessar, porque nós nascemos com um espírito de curiosidade. Se o conseguimos manter vivo, é maravilhoso. Se o recalcamos, pronto, eventualmente, na minha opinião, a vida perde muita cor. E, portanto, esta coisa de ter interesse. Nós, ainda por cima, temos tudo à nossa disponibilidade hoje. Se não temos, vamos à procura. Se não sabemos, podemos perguntar. Se temos dúvidas, falamos com os colegas. E depois procurar aqueles realmente que nos podem ajudar, as fontes certas, não é? No meio desta confusão toda de informações, sobretudo falsas, e toda a gente tem opinião sobre tudo.
os treinadores de bancada são milhões, seja de futebol ou seja fora de futebol. Todos têm direito à sua opinião. Nós é que temos o direito, também o dever, de procurar ouvir, ler e ir às fontes, saber realmente quem é que nos pode ajudar a dar sentido à vida, muitas vezes, e resposta às nossas perguntas. É um pouco assim que eu penso. E relativamente ao que muitas vezes se fala de soft skills, então, comparativamente com as questões então, que aprendemos, relativamente a essas soft skills, nós conseguimos aprendê-las, conseguimos desenvolvê-las? Qual é a tua opinião sobre isso? Conseguimos, claro que conseguimos. Claro que conseguimos. Há um grande debate, até já no tempo em que eu estava na faculdade, há muitos anos atrás, há mais de 30, houve um movimento que exacerbava a inteligência emocional. A inteligência emocional é muito importante. Obviamente que a inteligência emocional é muito importante. A nossa capacidade de ouvir os outros, nos projetarmos nos outros, de percebermos quem está à nossa frente, adaptarmos a nossa linguagem, o nosso discurso a quem está à nossa frente, puxar pela pessoa, isso obviamente é absolutamente fundamental. Mas se nos basearmos só nessa capacidade emocional, criativa de navegar a vida e o mundo, também não chega. Há preciso aqui uma dose e uma dimensão de trabalho muito grande, muito grande. É impossível chegarmos a alguma coisa que nos dê plenitude, que nos dê satisfação sem nos darmos todos, sem trabalharmos. E os soft skills também é a mesma coisa, ou seja, se temos mais dificuldade, ninguém espera que todos sejam enormes comunicadores, que todos escrevam muito bem, que todos tenham capacidade de saber um pouco de tudo. Não, mas nós devemos, sobretudo, saber aprender. Saber aprender. E ao saber aprender, a maioria dos nossos soft skills estão lá. Pois cada um tem a sua personalidade, uns mais recatados, outros mais exuberantes, e isso ainda bem que é assim. Agora, tudo pode ser melhorado. Eu não sei, até quando vamos para coisas mais técnicas, eu não sei, o meu inglês não é bom. Então aprenda inglês. E não fique preocupado de não falar inglês bem. Aprenda a comunicar, porque quem estiver do lado de lá, se não for snob ou se não tiver maldade, se for tolerante, vai perceber que o esforço da comunicação é bem mais importante que o esforço de falar com todo o lexo, o vocabulário, a gramática correta. Embora, se eu puder fazê-lo, devo fazê-lo, como é óbvio. Mas, portanto, a ideia de correr riscos e com humildade, não parar de aprender, que é outra grande questão. Verdadeiramente, os soft skills ou os hard skills, ou o que seja, nunca estão terminados. Nós devemos continuar. Essa coisa do agora estudei e agora vou trabalhar. Isso não existe. Existe, mas não chega. Nós temos que pensar sempre na aprendizagem permanente. Seja naquilo que fazemos, seja nas outras coisas. As tais que eu te falava, de irmos à procura dos nossos interesses. Isso mesmo, e trabalhar muito, não é? Não há almoços grátis. Não há, dá muito trabalho, a sorte também. Quando agora um bocadinho na tua experiência, gostaria de perguntar como é que foi o teu primeiro trabalho, a tua experiência profissional. Querias falar um bocadinho? O meu primeiro trabalho foi ao balcão de uma cafetaria, de uma loja de vender cafés e chás. E ainda hoje me lembro marcadamente disso. O prazer que eu tive em ganhar o meu primeiro dinheiro. Eu não chegava ao balcão, tinha que ter um caixote onde me punha em pé para poder ter a altura suficiente, porque eram daqueles balcões antigos de madeira, com umas caixas registadoras, daquelas todas enormes, gigantes, national, de prata, assim, umas coisas que vocês calhar nem sabem como é que está nos museus. Mas depois, aí eu descobri a importância que nós tentarmos perceber quem está do lado de lá. Mas essa foi a minha primeira experiência. Depois, felizmente, tive a oportunidade de fazer muitas coisas na vida, algumas delas que me marcaram para sempre, a possibilidade. Também tive sorte com as pessoas com quem me cruzei, que olharam para mim e que me deram essa possibilidade. Eu trabalhei na Câmara Municipal de Lisboa, na área da cultura, foi das coisas mais maravilhosas. Achei que foi o maior empurrão e que me deu uma enorme, eu diria, capacidade de entender o poder do associativismo. Hoje nós chamamos a isto, já de uma forma mais sofisticada, o Collective Intelligence, a inteligência coletiva. É a coisa mais... A Juvemédia é um projeto de inteligência coletiva, que é nós, em conjunto,
qualquer dos projetos mesmo onde eu trabalhei, pensei sempre desta forma, agora dou-lhe este título pomposo, mas é isto. Nós, quando nos reunimos com um propósito de encontrar uma solução para um problema, diversas disciplinas, diversas experiências, uns mais velhos, uns mais novos, uns de matemática, outros de letras, outros de desporto, conseguimos encontrar as soluções sempre, se tivermos a coragem de não nos pormos à frente do problema e de não sermos nós que achamos que temos razão. Esta collective intelligence, acredito que vai ser também aquela que nos vai tirar deste problema, aliás, esta gestão de crise que estamos a ter no mundo. Vejam que as pessoas, os bairros, as empresas, as organizações estão se calhar na frente do combate e das soluções, muito mais com os governos que não se entendem, muito mais com os grandes políticos que têm das coisas uma ideia, na minha opinião, muito longe da realidade. E, portanto, isto é a inteligência coletiva. E depois um sentido de responsabilidade e sensibilidade social. Mas sim, podia-te falar de muitas experiências. Olha, o ter sempre que pude estar no estrangeiro a trabalhar, a descobrir, é uma coisa que eu valorizei muito. Se tiverem a oportunidade de irem estudar, irem mesmo estudar, mesmo que se divirtam nos Erasmus ao final da semana, não deixem de aproveitar, não deixem de descobrir essa dimensão absolutamente extraordinária que é a cultura dos outros. Não olharmos só o mundo através do nosso próprio coração, mas descobrirmos que os outros têm das coisas às vezes uma visão diferente da nossa. Isso era um ponto que eu gostaria também de falar contigo. Então, Portugal e o mundo, o que é que tu vês que existe lá fora que nós não temos cá e o que é que tu vês que nós conseguimos levar lá para fora? Tanto no sentido cultural como no sentido profissional. Não acho nada que nós sejamos nem os melhores nem os piores de nada. Nós somos nós próprios, a nossa circunstância, a nossa história. Acho que temos, depois destes 900 anos de história, de muito software trocado entre várias latitudes e longitudes, se calhar temos hoje uma capacidade de tolerância. A palavra tolerância não é exatamente a que eu gostaria de aplicar. Uma capacidade de entender e de nos adaptarmos aos outros e à sua diferença. Às vezes diz, os portugueses quando estão lá fora brilham todos. São os mesmos portugueses lá fora e cá dentro. A questão muitas vezes é de organização e de processos. Nós somos muito avessos à questão da disciplina, achamos que isso é uma coisa que restringe a nossa liberdade, às vezes até é uma coisa ideológica, é um disparate. E, portanto, nós temos que investir um bocadinho mais em organização. Porque, de facto, aquilo que faz os portugueses, lá fora somos muito reconhecidos, mais do que cá dentro, tem muito a ver com a cultura empresarial e a cultura organizativa. Há cenários, cenário A, cenário B, se falhar o cenário B temos um cenário C. E muitas dessas, digamos, culturas, algumas, por exemplo a japonesa, também alguma anglo-saxónica, tem essa disciplina, essa metodologia. E, portanto, nós temos que, obviamente, não está em causa a nossa à vontade, a nossa informalidade, o sol e a praia, essas coisas são todas um legado, são todas uma bênção que temos e nada é contraditório com o facto de podermos investir mais tempo e sermos mais exigentes, que é outra coisa. Se nós não somos mais exigentes connosco próprios, como é que somos mais exigentes com os outros? Isso é sermos diferentes da nossa natureza? Não é, claro que não é. É só uma desculpa para adiarmos coisas que temos que fazer. Concordo perfeitamente contigo. Falei ainda aí nessa questão da exigência e da organização. Há aqui outro ponto também que eu gostaria de saber a tua opinião, que penso que tu consegues identificar a coisa dos dois lados, que seria entrevistas de emprego. Portanto, uma pessoa que esteja-se a lançar no mercado profissional, quer esteja primeiro emprego ou segundo ou assim, uma das coisas que seria, se calhar, pode ser mais importante e que as pessoas às vezes temem mais, são as entrevistas de emprego. Tu que tens experiência, certamente como entrevistado e como entrevistador, que conselhos é que tu poderias dar aos jovens portugueses nesse aspecto? Olha, em primeiro lugar, muitos, e são muitas coisas, e vocês vão ver que são todas de senso comum. Em primeiro lugar, quando uma pessoa vai a uma entrevista de emprego, deve ter olhado profundamente para a organização com quem vai falar. Começar por conhecer a organização,
começar por ter uma opinião sobre a organização, o que é que essa empresa é, o que é que essa empresa faz, o que é que essa empresa vende, as coisas boas, as coisas más, ler sobre essa empresa. E, portanto, não fazer disto um número, é mais uma, vou lá mais uma, não, investir, para que os outros sintam que realmente há ali interesse. E depois, obviamente, mais do que se vender a si próprio, esta palavra é assim um bocadinho gasta, é falar realmente daquilo que é as forças, os interesses que eu tenho. O que sei e os interesses que eu tenho, uma vez mais. Aquela coisa de dizer frases bonitas, que seguir livros de autoajuda que dizem como se preparar para uma entrevista, com certeza não faz mal nenhum, com certeza se eu vou a uma entrevista, dizer, não tenho que fazer, faz a barba, com certeza que faz a barba, e vai com o cabelo lavado, com certeza que vai, mas isso são coisas que nem sequer me passa para a cabeça, que sejam questionadas e dizer, eu sou o que sou e é o que quero. Não é assim, não é assim, e portanto, aí está, isso é desprezar ou ignorar quem está do outro lado, e eu até posso nem concordar, mas tenho que, obviamente, encontrar um caminho, uma ponte, eu tenho que estabelecer uma ponte, e portanto, agora há coisas que não vale a pena eu forçar, se eu não sou, e se eu não sei, se eu vou fazer, se eu vou parecer uma coisa que não sou, ou dizer uma coisa que não sei, descobre-se logo à primeira. Quem está do lado lá, se for um bom recrutador, se for um bom entrevistador, se for um bom líder, topa à primeira. E isso é a coisa mais grave, é eu captar em quem está a ser entrevistado uma voz falsa. Já foste. Isso não vai acontecer. E, portanto, a questão de por exemplo, hoje as empresas valorizam muito. Também há aquelas coisas que dizem, vão ver o teu passado na internet, os disparates que tu dizes, as fotografias medonhas que tu publicaste, os comentários pouco abonatórios em relação à inteligência que tu também fizeste. Sim, temos que estar preparados para isso, pomos-nos a jeito, e portanto, se nós publicamos é público, e qual é o problema de alguém ir ver? Não vejo qualquer problema. Se temos algum problema, mas eu sou assim, então és assim, assumes. E se quiseres até podes falar sobre isso. E isso é um ponto a favor. Agora, querer ser uma pessoa que não és, foge disso. E a outra questão é exatamente isso. Eu, recrutador, olho para a experiência. Olho para aquilo que as pessoas fizeram na vida. Eu fiz as coisas sejam as mais humildes, sejam as mais... dinheiro e a família me possibilitou, todas elas têm valor. E, portanto, essas experiências que eu fui acumulando, essa consistência, essa tranquilidade, eu diria, são coisas de bom senso. Agora, a vida não começa numa entrevista. E, portanto, se eu quero, a entrevista começa-se a preparar agora, com 1 ano de antecedência, com 2 anos. A entrevista no sentido lato. A entrevista é a vida. Eu vou estar permanentemente a ser testado. E, portanto, há muitas coisas que sou eu que vou decidir, não são os outros. Uma delas é ser eu próprio a criar o meu próprio projeto. E, portanto, essa entrevista é uma entrevista a mim próprio também. É eu ter a humildade de saber, estarei eu preparado, ou que pessoas é que eu preciso e conhecimentos é que eu preciso de juntar a mim para criar alguma coisa de novo. E há muita gente que cria coisas de novo. O ter uma experiência profissional, uma experiência de voluntariado, uma experiência de viver alguns meses fora do país, o oferecer-se para trabalhar como voluntário sem ganhar dinheiro em alguns sítios, se puder ganhar melhor, isso vai tudo ajudar. Mas isso começa cá atrás, o mais atrás possível. E depois a partir daí eu diria que venha à entrevista que vier, muitas vezes não sou só eu que estou errado, não é? E às vezes também há casos, olha, ainda bem que não fiquei nesta empresa, alguma coisa está à minha espera lá à frente, melhor do que esta. Também temos que ter essa autoconfiança. Corretíssimo. Agora, voltando aqui um bocadinho atrás novamente, e uma pergunta um bocadinho mais pessoal, qual é que era o teu sonho de criança, no meio disto tudo? Engraçado. Já não sei. Eu não sei se tinha propriamente um sonho de criança. Houve uma altura que eu adorava o contacto com a natureza, tipo, quando via os filmes do Tarzan, imaginava-me a viver numa cabana no meio da floresta. Essa parte é engraçada. Já tinhas a viagem dentro de ti. Sempre, essa viagem, essa continua. E depois, eu tenho a impressão que a coisa que mais moldou, obviamente a Juvemédia chegou muito cedo à minha vida, e portanto eu acho que consegui concretizar essa viagem que já não parou. E depois houve uma chegada absolutamente avassaladora que tomou conta da minha alma,
Duas, uma que me acompanhou desde criança, que é a leitura. Eu sou um leitor compulsivo, completamente, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Se me dizes qual é, se eu tivesse que responder outra vez à tua pergunta, é a leitura. É uma coisa pouco excitante, desculpem lá, estava à espera assim de uma coisa mais aventureira, mas é a leitura. Eu faço, eu vou ao mundo todo, eu subo as montanhas todas, eu deixo ao fundo dos mares, lendo, e é absolutamente maravilhoso. A outra questão é mesmo o oceano, e, portanto eu cruzei-me, tive a sorte na Juvemédia de ter uma experiência muito cedo no navio Escola Crioula, e depois dali já não saí daquele convés e daquelas velas. Fiz o meu curso de marinheiro, depois o meu curso de patrão local, depois o meu curso de patrão de costa e depois o meu curso de patrão de alto mar. E já fiz travessias oceânicas e eu diria que é um meio onde eu me sinto bem. Os problemas no mar existem, não devemos correr riscos que não são necessários, mas é o sítio de sentir problemas e pensar nos problemas do dia-a-dia. É uma espécie de desliga a tomada, realmente. E, portanto, olha, são esses sonhos, são esses hoje, penso de forma diferente, se calhar, não deixo de ter estes sonhos que acabei de dizer, mas se calhar já penso mais naqueles que dependem de mim, nos meus filhos, sobretudo, e esperar que agora, que por exemplo, que a saúde não nos torne dependentes ou incapazes de gerir a nossa vida do dia-a-dia. Agora já olho, desta colina onde estou, já olho para o vale lá para baixo, porque de forma diferente. Já começa a curva descendente daqui, já lá vemos ao fundo e, portanto, o poder chegar a ter uma vida em que a saúde não seja, não nos traia, era maravilhoso. Não vou dizer que isto é um sonho da minha vida, mas era um sonho, era uma coisa que eu gostava que acontecesse, era que uma pessoa pudesse chegar ao fim da vida saudável, mas essas são realmente um sonho. Todos desejamos isso e todos desejamos isso uns para os outros, certamente. Sim, para todos os outros, sim. Olhando então para a tua vida jovem, para a tua vida com a Juvemédia, que história assim é que tu nos podes contar? Que história mais louca é que tu nos consegues contar agora sobre a Juvemédia ou sobre os teus tempos vividos na Associação Juvemédia? Olha, todos os projetos têm histórias absolutamente... Contávamos aqui 100 histórias de inspiração, desta capacidade coletiva de montar coisas. Mas talvez aquela que continua a ser a mais extraordinária, nós inventámos os comboios. A Associação Juvemédia inventou as viagens de comboio. A única coisa que havia no mundo, viagens assim em que os jovens estava no início, era o Interrail. Portanto, um bilhete que eu comprava, um passe, para poder viajar pela Europa em comboios absolutamente normais. Nunca na história do associativismo juvenil e das viagens tinha sido fretado um comboio para os jovens, fazendo dele a sua casa, viver permanentemente num comboio como se fosse numa autocaravana, dessem uma vez no verão, todos os anos, uma volta a Portugal. O comboio luso, e depois uma volta à Península Ibérica, o comboio ibérico, e depois em 1990 o comboio europeu, com 500 jovens. A coisa mais extraordinária, que ainda é para mim quase um mistério, é como é que meia dúzia de gatos pingados, sem dinheiro nenhum, miúdos de calções, conseguiram montar um projeto que tinha uma lógica absolutamente extraordinária, não houve um único problema em milhares de jovens, em dezenas de iniciativas, porque a organização tinha pensado inventivamente numa solução que misturava alojamento dentro do comboio, animação, festa e discoteca, pequeno almoço, alimentação, banhos em todos os sítios onde parávamos, segurança no comboio, quando nós saíamos para visitar as cidades, viajávamos de noite e visitávamos as cidades de dia. Ainda hoje é quase um mistério como é que nós conseguimos fazer essa coisa absolutamente extraordinária. E mais, já não há quem consiga fazer. Já não há possibilidades de fazer. Isso desapareceu. Há umas viagens, o comboio para o não sei o quê do partido, ou o comboio vai de dia para ver o futebol em Braga. Isso não tem nada a ver. Nunca ninguém desenhou este conceito e nunca ninguém o imitou realmente. E, portanto, a coisa mais extraordinária foi, a partir do momento
eu hoje não era capaz de fazer. Conhecendo muito mais pessoas, tendo muito mais acesso a decisões, eu não era capaz de organizar uma coisa tão extraordinária como nós fomos capazes de organizar durante este todo. Pronto, agora há outras oportunidades. Mas o que eu digo é, nada é impossível. Nada. Nada. Há coisas muito difíceis. E, sobretudo, desenhar ideias novas. E, portanto, ser-se obviamente criativo e inovador. Ser-se criativo. Ser-se criativo. Sempre. Concordo, É isso. concordo com o que tu disseste. Queria-te lançar então aqui um desafio para os jovens portugueses, que seria recomendar um livro, tanto que tu gostas de ler, um filme e uma música para qualquer jovem ouvir. E porquê? Porquê que fazes essas recomendações? Olha, faço com muito gosto. Faço com muito gosto e obviamente não é nada fácil e é só um exemplo. Não vou dizer que não é o meu livro, a minha música, o meu filme preferido, mas o que é importante é explicar-vos a razão por que os escolho. Vou escolher tudo pensadores, autores portugueses, em primeiro lugar. Nós somos um país absolutamente extraordinário. Nós temos autores, escritores maravilhosos e temos que os descobrir. Eles merecem ser descobertos. E há uma nova geração também. Portanto, comece pelo livro de um autor, por favor, descubram-no. Há muitos que já o conhecem, acredito. Ele chama-se Bruno Vieira Amaral. Tem alguns livros publicados. Eu vou falar-vos aqui do primeiro romance dele. Mas é uma coisa absolutamente estranha. Até dói. Como é que é possível escrever tão bem? Como é que é possível nós nos identificarmos, entrarmos para este livro, por exemplo? Este primeiro romance é As Primeiras Coisas. As Primeiras Coisas, olha, tem muito a ver aqui com a nossa conversa de hoje. As Primeiras Coisas de Bruno Vieira Amaral. Vejam, leiam este livro. Um livro que é escrito no âmbito de uma recessão social, quando um jovem que já tinha saído de casa dos pais, já tinha saído do seu bairro suburbano, já tinha tentado a sua vida e a sua sorte, vê-se confrontado com, muitos anos depois, ter que voltar para o mesmo sítio onde tinha crescido como criança. E de repente é a descoberta do seu bairro e de cada uma das suas personagens, de cada uma das suas lojas, de cada uma das suas famílias, de cada um dos seus amigos. Onde é que eles vai encontrar, como é que eles vai encontrar. Este livro é absolutamente maravilhoso. As Primeiras Coisas, de Bruno Vieira Amaral. Depois, então, falava-vos de um filme. E este é um filme diferente. Não vou fazer daqueles filmes, mas também é. É um filme que ganhou, é um documentário. Documentário, um filme. É um filme com 35 minutos. Conseguem arranjar aí um bocadinho para ver este filme. Vocês vão ao YouTube ou vão ao site da Fundação Francisco Manuel dos Santos e vão encontrar um filme que venceu em 2015 o Indie. O Indie é aquele festival de Lisboa das curtas, dos documentários e dos filmes pequeninos, mais pequenos. E portanto ele foi o vencedor. É um filme de Filipa Reis e João Miller Guerra e chama-se Fora da Vida. Fora da Vida. E é um retrato muito realista, com personagens verdadeiras, com pessoas verdadeiras de carne e osso, não são atores, os atores também são de carne e osso, mas que são pessoas que vivem a sua própria vida. São pessoas que vivem com muito pouco, sobretudo as que vivem com o ordenado mínimo nacional. O que é que elas fazem quando não estão a trabalhar? O que é que elas fazem? O que é que elas fazem? Isso é importante? É muito importante. Para ver a dignidade, a forma como as pessoas sobrevivem. Porque quando as pessoas não estão a trabalhar, a ganhar o ordenado mínimo, se calhar estão a fazer outra coisa qualquer para complementar o seu próprio salário do ordenado mínimo. Portanto, alguma coisa estão a fazer. E é um retrato muito bonito, muito verdadeiro, que vocês em 35 minutos acredito também que se vão emocionar com este Fora da Vida. Este é o filme que vos proponho. Encontram-no no YouTube ou encontram-no no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E por último, uma canção de um autor-compositor que eu gosto muito. Eu também não quero parecer muito cota e portanto fui buscar, tenho alguns clássicos portugueses lá para trás, absolutamente maravilhosos, que eu amaria falar-vos aqui, dos Rádio Macau, dos Trovantes, Sétima Legião, aquelas coisas todas, mas há um mais contemporâneo que é maravilhoso. Um grande compositor, um grande letrista, que é o Tiago Betancourt. Não sei se tu gostas de Tiago Betancourt, eu gosto muito. E uma das canções à qual eu não consigo ficar indiferente é o Se Me Deixasses Ser. Frente ao precipício, juntos pela mão, se hoje queres saltar, eu quero ter razão.
E este poema, que faz parte da letra do Se Me Deixasses Ser, é a razão, porque eu escolho também Tiago Betancourt, e que se vocês tiverem a oportunidade, tem outros projetos musicais também interessantes, mas ficaria com estas 3 recomendações. Muito obrigado por essas recomendações e muito obrigado pelo teu tempo aqui hoje. Nós, antes dessa entrevista, lançámos-te um desafio, que foi de fazeres tu uma segunda edição do projeto À Conversa Aqui, em que desafiámos a convidares um segundo convidado, um segundo entrevistado, e gostaria que anunciasses aqui quem é essa pessoa, porque eu também não sei. Olha, não foi difícil, porque há pessoas que na minha vida são pontos cardeais, apontam para o norte ou para o sul, mas apontam para algum sítio. E eu ontem liguei-lhe, falei com ele e perguntei-lhe se ele aceitaria este desafio de eu não só dizer o nome dele, como depois o conversar com ele, como tu estás a conversar comigo. E eu convidei o José Pedro Cobra. Meus amigos, se vocês não conhecem o José Pedro Cobra, dá também por nome de Zé Cobra, Zé Pedro, dá para tudo. E não vão ter dificuldades de o encontrar a fazer TEDx, a fazer conferências no YouTube e noutros conteúdos. É um daqueles portugueses que nós nos podemos orgulhar de ter. É um jovem apaixonado pela vida, apaixonado pelos outros. O trabalho que tem, ele faz uma espécie de um stand-up comedy. E esta é a forma mais fácil de definir, onde ele é requisitado de norte a sul do país por todo o tipo de organizações. Nunca levou €1 que fosse, mas pede sempre que o seu cachê seja entregue a uma instituição que precisa. Isto não faz dele melhor nem pior pessoa do que nós ou de qualquer outra pessoa, mas é um exemplo daqueles que não só falam, mas realmente fazem. Para além disso, é um apaixonado pela história de Portugal, mas é sobretudo uma pessoa apaixonada pelas pessoas, pela generosidade, pelo se dar aos outros. E nos tempos que correm não há coisa mais importante que nós vermos exemplos que nos inspirem e que nos amoleçam o coração. E portanto o Zé Pedro é obviamente a minha escolha número 1, número 2 e por aí fora. Fantástico. Neste momento já estou ansioso por essa entrevista. David, mais uma vez, muito obrigado por estares aqui connosco, muito obrigado por fazeres parte da Juve Média e por teres fundado esta associação, não é? Por teres contribuído para o seu sucesso e para os seus 32 anos de história. Muito obrigado. Obrigado a todos e um grande abraço. Obrigado a todos. Com muitas saudades vossas. Abraço a todos e um bem-aja. Obrigado, Pedro.